Fala galera, beleza? Vamos lá então para falar sobre maior liderança técnica do time do Grêmio. Pois é, porque o Douglas Costa passou de liderança técnica para um dos maiores problemas do Grêmio, exatamente numa reta final do Campeonato Brasileiro, um Brasileirão, onde o Grêmio precisa de toda a ajuda possível, de toda a técnica, de toda a diferença que um jogador possa fazer. Por que eu digo que ele está sendo um problema? É, ele foi contratado como além de ser o jogador identificado com o clube, que sempre se diz gremista, foi contratado pelo Grêmio com o maior salário do clube. Algumas pessoas acabaram noticiando que isso poderia dar algum problema interno com o vestiário, mas outros jogadores acabaram dizendo que não, que isso é muito bom, porque se o jogador é diferenciado tem que vir ajudar o clube mesmo. A verdade é que o Grêmio passou muito trabalho durante esse período todo, nesse ano todo, praticamente desde que o Douglas Costa chegou, mas não é ele o problema, tá? Não estou fazendo essa referência que ele é o problema para o Grêmio estar hoje na zona de rebaixamento. Não. O detalhe é que desde que ele chegou, ele vem com tentando algumas regalias. E a direção até concedeu algumas coisas. Por exemplo, ele veio para o Grêmio e ele tinha o casamento dele para fazer. Ele estava marcado o casamento e ele queria casar. E aí depois ele precisava. é, Aí voltaria a treinar, voltaria a jogar. Mas isso o Grêmio acabou ajustando essa parte, fazendo com que ele fizesse o casamento dele, que foi na República Dominicana, e a festa não pôde ser feita por conta da pandemia na época. Então ele marcou para um dia e ele remarcou para um outro dia. Tudo a pedido do Grêmio, lógico, porque o Grêmio já estava, quando ele casou, numa situação delicada na competição, na tabela, e precisava que ele retornasse e voltasse a jogar. Então o Grêmio até antecipou a sua volta, o seu condicionamento. Tem até fotos dele na época que ele estava fora de forma. Mas o fato é que sempre apareceu uma coisa e outra. Por exemplo, teve um jogo do Santos que ele forçou um cartão. Todo mundo disse que não e tal. Eu já consigo imaginar que ele tenha forçado aquele cartão amarelo. Foi aquele mesmo jogo que o Rafinha tomou uma suspensão, né? De ter agredido o Gandula. Tinha sido expulso, né? E aí ele tomou a suspensão, depois foi a julgamento. Mas agora o Douglas Costa vira notícia no Brasil inteiro, quem sabe até no mundo, pelo fato dele ter marcado para a sua festa de casamento para ontem, 7 de dezembro, no Copacabana Palace. E até faz sentido ele ter marcado para esse período, porque na época em que deu toda essa repercussão dele fazer a festa no outro dia, o Campeonato Brasileiro acabaria em 5 de dezembro. E lógico, por conta de adiamentos, por conta da CBF, Seleção Brasileira, que não tem nada a ver com o Grêmio, acabou sendo adiado alguns jogos e o Campeonato Brasileiro foi remarcado para 9 de dezembro, a final, o último jogo. Mas ele não desmarcou a festa de casamento dele, até por conta da própria esposa, por conta de tudo que tinha envolvido para essa festa. E aí ele foi falar com a diretoria e conversou com os dirigentes do Grêmio que ele tinha festa marcada e para ele poder ir. E o Grêmio proibiu ele de ir, não deixou ele ir para essa festa, para ele fazer essa festa, para ele remarcar para outro dia. Enfim, quem noticiou isso foi o jornal O Globo, já está desde ontem rolando aí. E o fato é que começou a se levantar a situação, a lebre de que o comprometimento dele. Uma coisa é tu dizer que tu é gremista, né? Eu também sou gremista. Quantos repórteres, quantos jornalistas, quantas pessoas da imprensa são gremistas, são identificados, ou que não são, mas a gente sabe que são gremistas. Quantos jogadores são gremistas e quantos não são gremistas que favorecem, que trabalham, que lutam pelo clube, né? O fato dele, cara, tu vai jogar tua vida na quinta-feira,
a vida do clube que tu defende, que tu ganha o maior salário do clube, e tu. Não, primeiro eu vou fazer uma festa, depois eu vou pro. Faltou bom senso, né? Faltou uma coerência da parte dele de remarcar, sentar com a esposa ter um pouco de tato, talvez ela nem entenda tanto assim de futebol, ela goste de futebol porque convive com os atletas, com os jogadores, com os amigos dele, mas talvez, eu não conheço ela, não sei de onde ela surgiu, eu sei que ela é uma modelo, mas faltou um pouco de sensibilidade para entender que o Grêmio está numa zona de rebaixamento. Ah, mas Douglas Costa não é culpado, mas não, não é culpa de ninguém. A culpa é do grupo inteiro, ele faz parte do grupo. Ele foi contratado para ser a liderança técnica para exatamente ser o diferencial do time no Campeonato Brasileiro, para dar um up a mais. E os caras não estão pensando que a situação é essa. Eu fico assim, eu fico muito intrigado, cara, porque eu sei da história do Douglas Costa, eu sei quando eu principalmente sei quando ele saiu do Grêmio, ele praticamente foi corrido do Grêmio na época, exatamente por algumas atitudes de que ele não era muito ligado assim nas coisas que estavam acontecendo no clube. Era muito comprometido, então, e aí surgiu uma oportunidade, o Grêmio vai. Exatamente agora. De novo, assim, a gente conversa com um e com o outro e a gente sabe que tem situações dentro do clube e deixar as pessoas muito incomodadas com o pensamento no próprio eu e não em todo, tudo que acontece. E o cara me dá essa vacilada assim, e eu até recebi esses tempos, conversando com um dirigente, sobre a possibilidade de um treinador, possível treinador para 2022, e ele falou assim para mim, até comentei numa live, pô, Léo, já estão lacrando o cara, recém foi feita uma consulta e já estão lacrando o cara, e aí, por que o Douglas Costa não lacraram? Lembrando do fato dele ter tomado o cartão amarelo e ter ficado fora do jogo agora contra o Corinthians, né? Ele forçou o cartão, aquela saída do campo, que ele pediu, ele disse, né, que ele ficou brabo, que ele falou, conversou com o juiz e queria sair por um lado, o juiz mandando ele sair pelo outro, daí ele foi lá e tomou um amarelo. Então, assim, um cara experiente, eu até fiz um vídeo sobre isso, um cara experiente, um cara malandro, cancheiro, seleção brasileira, tem uma carreira, passou por grandes clubes, principalmente Juventus, né, Bayern, onde ele foi destaque, se destacou muito com grandes treinadores, e aí ele volta pro Grêmio, e as coisas não funcionam, cara. Ele era para ser liderança. Cara, todo mundo sabe a forma que ele domina uma bola, que ele bate na bola, a forma que ele trata, a forma que ele joga, a velocidade. Não é à toa que o apelido dele é raio. Mas é um raio que não tá funcionando, né? E o detalhe do raio é que o raio tá caindo sempre no mesmo lugar. Já é a terceira ou quarta, se a gente analisar. Primeiro foi o casamento que passou em branco, que a galera, o Grêmio deixou. Aí depois ele forçou o cartão amarelo, que o Grêmio meio que se fez. Aí agora ele forçou o outro cartão de novo nesse jogo, que era para que não precisa, que era para se cuidar, que era o jogo contra o Corinthians, ele tinha forçado um cartão amarelo na saída do campo. E agora festa de casamento. 4 vezes, cara. É difícil a gente analisar o cara que é para ser uma referência técnica e o cara não tá afim. E aí quando eu falo assim que não tá afim, eu lembro do Denis Abraão falando que tá afastando o Jean-Pierre porque ele não tá afim. Bom, pelo menos a gente sabe que o Grêmio tá avaliando uma possibilidade de afastar o Douglas Costa. E se já não conversaram a respeito, o detalhe é que ele já apagou todas as suas fotos, ou ocultou as suas fotos no Instagram com a camisa do Grêmio, deixou só as do Juventus. Alguma coisa do Bayern, mas só as da Juventus. E deixou um videozinho dele com a chegada dele no Grêmio, que é um vídeo patrocinado, então ele acaba mostrando que ele está chegando no Grêmio e aquele vídeo ficou. O resto ele apagou tudo. A esposa dele apagou o Instagram, mais de meio de milhão de seguidores. Então, assim, não está preocupado nem com a questão que eles têm de patrocínios, né, marketing. Simplesmente ele abandonou. E
A pergunta aí eu teria que fazer e queria que vocês respondessem aqui. Por que ele apagaria? Assim, cara, se tu é gremista, por que tu vai pagar? Porque tu tá brabo com o dirigente que te proibiu ir pra uma festa? Ou tu agora tá brabo com o Grêmio e com a torcida? Porque boa parte da torcida passa pano pra ti. E aí, torcedor, tu passa pano pro Douglas? Tu passa pano mesmo com tudo que a gente sabe a respeito e o que ele vem fazendo? Tu aceitaria isso assim com naturalidade? Porque ele não aceitou com naturalidade uma negativa porque precisa tem um jogo importante agora na quinta-feira. Comenta aí, dá o like e se inscreve.